Cheguei, 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 cheguei. Nananana. Cheguei! Cheguei! Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Quero te falar, pega aí tua Bíblia. Se não pegou, ai, Fernanda, não posso que eu estou fazendo tal outra. Não tem problema. Mas esteja com a tua Bíblia. Em nome de Jesus. Pegue a tua palavra aí pelo menos uma vez no dia, tá bom? Não é para você ficar negociando isso, não. Eu tenho dito isso aqui. A Bíblia é um manual de boas condutas. Isso aqui é a única coisa garantida que vai fazer o quê? Que vai transformar o ser humano. Que vai transformar nossos comportamentos. Que vai fazer com que nós nos alinhemos à vontade de Deus. É a única coisa que, de fato, transforma o ser humano de dentro para fora. Fernanda, mas você fala da ferramenta do autoconhecimento, temperamento. Também, mas ali eu tô olhando para uma alma, tá? Aqui eu tô olhando para o espírito, para a alma e para o corpo. Aqui é nas 3 dimensões. As ferramentas de autoconhecimento vai olhar só para a tua alma. Então, minha irmã, se apaixone pela palavra. Amém? Ontem a gente encerrou a nossa leitura em Gênesis 24 com a história bonitinha de Rebeca e quem? Isaac se apaixonando ali, se casando, né? Começando a vida deles, bonitinho que só, bonitinho que só. E aí a gente vai continuar aqui em Gênesis 25. A live fica salva no meu canal do YouTube, Fernanda Boaventura, com 2 As no final. Lá você encontra tudo que a gente já leu ano passado do Novo Testamento, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E o Gênesis também, que a gente já leu essa semana, por esses dias aí. A versão é a mensagem, e se você pode, manda esta live agora, compartilha aí nesse aviãozinho com pelo menos 5 dos seus contatos aí no Instagram e deixe essa pessoa escolher se ela vai querer acessar o conhecimento da palavra agora ou mais tarde, tá? Faz aí. Gênesis 25. Abraão casou-se outra vez. Eu não lembrava disso, gente, olha só. Sara morre, Abraão, mesmo idosinho, casa outra vez. Maravilha, né, gente? Glória a Deus, a vida continua, não é? A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zirã, Jogsã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Ele teve mais filhos. Jogsã foi pai de Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Midian foi pai de Efá. Midian é homem. Midian foi pai de Efá, Efé, Enoque, Abita e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Mas Abraão deu a Isaque tudo que possuía. Em vida, ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas, mas acabou por enviá-los para a terra do Oriente para que ficassem longe de seu filho Isaque. Olha só como Abraão guardou, zelou pela vida de Isaque, né, gente? Abraão viveu 175 anos. Então deu o último suspiro, morreu feliz, depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, o Hitita, perto de Mande, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos Hititas. Ele foi enterrado ao lado da sua esposa Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Bir-Lai-Roi. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerado a Abraão. São estes os nomes dos filhos. Aí vem um monte de nome diferente aqui, esquisito, não vou ler, tá? Depois vocês leem. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram 12 príncipes com suas 12 tribos. Ismael viveu 137 anos, então teu último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até sul, na direção da Síria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes. Por quê, gente? Porque quando Deus abençoa a vida de Ismael, ele já dá essa palavra de que ele não se daria bem com a família, com a parentela. Tá? Então, que isso só está se cumprindo a palavra. E a gente entende que isso é por falta de paternidade. Como Abraão se isentou, se omitiu de estar presente e defender ele quando Sara mandou que ele expulsasse o próprio filho e a Agar, isso trouxe consequências. A ausência de paternidade. E aqui, se tem homem me ouvindo, por favor,
Existe uma fala por aí que culturalmente ela faz sentido, que é o filho é da mulher. Culturalmente faz sentido, mas biblicamente não faz nenhum sentido. Toda a herança, toda a construção de identidade, toda destino que uma pessoa, uma criança recebe, ela recebe do pai. É responsabilidade paterna. Destino e identidade, duas coisas extremamente importantes no ser humano. Quem dá o destino e quem dá a identidade é o pai, é o homem. Logo, o filho deveria ser 100% responsabilidade maior do homem, porque o homem é que dá destino, é o homem que firma a identidade do filho. E sem contar a direção espiritual. 3 dimensões aqui, 3 coisas extremamente importantes e que vão danificar este adulto caso falte. Então, a ausência paterna, ela rouba desta criança a identidade, destino e direção espiritual. E aí, o que a gente está vendo? Pelo menos no Ocidente, né? Eu não vou falar de outras culturas, mas no Ocidente, esse peso todo tá sobre a mulher. Como se a gente tivesse, biblicamente, o poder, só que nós não somos competentes para isso. A mulher, a mãe, não é competente para guiar espiritualmente, dar destino e firmar a identidade. Vocês estão vendo por que a bagunça que tá na nossa sociedade? O homem, ele não sabe quem ele é, portanto, ele não consegue cumprir a sua função paterna, se omite, abandona, rejeita, sai, né, da presença dos seus filhos, e aí a coisa só vai piorando, piorando, piorando. A gente vê isso na vida de Ismael, biblicamente falando. E o correto, biblicamente falando, também a gente vê na vida de Isaac, né? Em que Abraão deu destino, firmou identidade e guiou e deu a direção espiritual. Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Tanto que ela chegou a dizer, se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Rebeca dramática, né, minha gente? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo e o Eterno respondeu, 2 nações estão em sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Olha só que interessante isso aqui. Deus não fala para ela tem 2 filhos, são 2 meninos. Não, ele diz são 2 nações. É muito simbólico essa palavra que ele usa, porque de mim outras gerações virão. Se eu não tivesse nascido, se minha mãe, por exemplo, tivesse me abortado, abortaria toda a geração que viria após mim. Vocês estão entendendo por que o derramamento de sangue por meio do aborto ele é tão prejudicial em forma espiritual? Moloque, que é o deus, né, que sacrificava crianças, ele tem a função dele é essa, encerrar, quebrar destinos, ou seja, ele no aborto, uma mulher quando ela pratica o aborto, e claramente o pai dessa criança também sofre a consequência espiritual, eles estão sob a influência de Moloque. Isso é batalha espiritual, tá, gente? Mas ele fala que são 2 nações. Então, é geracional o que Rebeca estava carregando. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, peludo. Depois veio o irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar. Quando eles nasceram, Isaac estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaac amava Esaú porque gostava de suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado porque estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu, vamos fazer uma troca, meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou, estou morrendo de fome, de que valem os direitos da minha primogenitura se estou quase morto? Jacó exigiu, primeiro vai ter que jurar.
Esaú concordou, por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Tem várias simbologias aqui nessa passagem, né? Primeiro que o peludo, né, um destino para fora, é o caçador, é o que gosta de estar na mata, é o que gosta da floresta. A natureza já nos dá destino, né? Por isso que eu falo sempre, quando você sabe do seu temperamento, quando você domina seu autoconhecimento, suas forças, suas fraquezas, você naturalmente, você caminha com mais facilidade, ou seja, acelera o seu processo de viver o seu destino. Porque as suas fortalezas, elas vão apontar aquilo que Deus te criou para ser. Não é simplesmente um rótulo. Ah, eu sou colérica. Não, né? Existe todo um propósito por trás da natureza que Deus te deu. E nós entendemos em Salmo 139 que foi Deus quem te criou. E se ele te criou corpo e alma e você já nasce com temperamento, o seu temperamento foi uma ordenança divina. Deus quis que você nascesse com esse temperamento. Assim, quando a gente olha para a história de Esaú e de Jacó, a gente vê que eles têm uma natureza que aponta um destino. Um vai ser caçador, outro vai ficar mais em casa. Esaú tinha ali uma característica mais introvertida, mais introspectiva, mais dentro de casa. Portanto, era a pessoa que tinha mais habilidades dentro de casa e mais conectado com Rebeca. Rebeca tinha uma profecia de que o mais novo dominaria o mais velho. Claramente, ela preparou Jacó para viver isso. Tanto é que Jacó, quando vê oportunidade, ele faz uma oferta ao seu irmão, requerendo o quê? Cobrando o quê? Pedindo o quê? A primogenitura. Porque assim a promessa, a profecia se cumpriria. Ele é o mais próximo de Rebeca, ele quis agradar a mãe e deu ali todo a oportunidade para fazê-lo. Gente, nada na Bíblia se perde. E nenhuma palavra aqui é à toa. Nação não é à toa. O fato de Esaú ser peludo não é à toa. Nenhuma palavra na Bíblia é à toa. Tudo diz alguma coisa. Então, assim, tem várias coisas aqui. Aí, olhando de forma mais ampla, claramente Esaú não tinha ali uma clareza do que era a primogenitura para ele. Né? Ele era o preferido do pai, né? Claramente ele pensou assim, imagina, eu já nasci primeiro, eu sou o preferido do meu pai. Esse meu irmão frouxo aí vive dentro de casa cozinhando? Claro que não tem problema nenhum, eu sou a pessoa, eu sou o primogênito, eu vou herdar toda a herança, eu vou herdar toda a promessa. Na cabeça de Esaú estava tudo organizado. E geralmente o que acontece com a gente? Quando a gente tem segurança de algo, quando nós recebemos uma herança, quando somos herdeiros de algo, de uma profecia, de uma promessa, a gente tende a não valorizar aquilo. É sério. E aí, vamos trazer para o nosso contexto, que vocês sabem que eu gosto de ler a Bíblia assim. Já reparou que antes de casar, a gente é mais atento, mais interessado, mais zeloso nos detalhes com a pessoa que a gente está conquistando? Pois é, antes de casar a gente se comporta com muito mais zelo, porque aquilo na nossa cabeça ainda não é nosso, não nos pertence, ainda não tomamos posse. Depois que casamos, a tendência, não estou dizendo que é todo mundo assim, mas é uma tendência muito ruim, é que a gente perca um pouco do zelo, a gente perde um pouco do interesse, a gente perde um pouco da vontade de conquistar aquela pessoa que está do nosso lado, porque na nossa cabeça ela já é nossa. Já nos pertence, eu já me apossei dele, eu já me apossei dela. Aí o que as pessoas geralmente fazem? Se largam, desleixo mesmo, desleixo com a estética, desleixo com as palavras, desleixo com a atenção no dia a dia ali, desleixo no cultivar desse relacionamento. E foi isso aqui que fez Esaú, ao sentir uma fome, era algo físico, ele não compreendeu o que ele estava fazendo. Ele simplesmente diz, cara, de que me adianta a primogenitura se eu estiver quase morrendo de fome? Me dá de comer e tá tudo bem, fica com isso aí. Às vezes a gente faz assim. Deus nos dá uma bênção e a gente, por acreditar
que aquilo jamais se perderia em nós, a gente abre mão com muita facilidade, vendendo-a por um prato de lentilha. Sabe o que a gente tem feito? A gente tem vendido a nossa liberdade, a nossa salvação por um sexo fora do tempo. A gente tem vendido a nossa santidade, a nossa identidade para agradar pessoas, buscando validação, buscando elogio, buscando sentar em mesas que não é de Deus para nós. A gente tem perdido e entregado de bandeja nossa santidade, nossa identidade, a nossa salvação, a nossa liberdade em Cristo por qualquer coisa que nos ofereçam. Dinheiro, fama, negócios, relacionamentos, assim como Esaú. Então, às vezes você lê a história de Esaú e fala, cara, né? Que idiota, como é que ele faz isso? A gente também tem sido bastante idiota. Quando a gente troca o nosso tempo com Deus para ficar na internet assim, ó, fazendo nada, passando a vida, olhando para a vida dos outros. A gente troca o nosso tempo com Deus para ficar assistindo série. A gente troca nosso tempo com Deus para ficar fazendo qualquer coisa que não nos edifique. Assim como Esaú troca a primogenitura por um prato de lentilha. E Jacó está aqui simbolicamente representando os nossos desejos. Porque ninguém vai te oferecer aquilo que você não deseja. Já é um desejo de Esaú, ele estava com fome. Jacó não ofereceu dinheiro, porque ele não queria dinheiro, ele queria comer. E é assim que as coisas funcionam. Satanás vai usar pessoas para te oferecer aquilo que já é um desejo seu. Se não te falta dinheiro, obviamente não vão te ofertar dinheiro, vão te ofertar outra coisa. Vigia. Sejamos atentos àquilo que é uma condição do nosso desejo para que quando nos for oferecido a gente saiba rejeitar se aquilo vai nos tirar da presença de Deus. Vai tirar a nossa salvação, vai roubar a nossa identidade, vai roubar a nossa graça de ser livre em Cristo. Amém? 26. Houve uma fome na terra. Houve fome. 26. Houve uma fome na terra tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso, Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu e ele disse, não desça para o Egito, mas fique aqui, permaneça aqui nesta terra, e eu vou estar com você e o abençoarei. Dou a você e os seus filhos toda esta terra para cumprir a promessa que fiz ao seu pai Abraão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu, e darei a eles toda a terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu à minha ordem, meus mandamentos, minhas orientações, meus ensinamentos. Mais uma vez, o Senhor vem aqui reforçar a promessa que ele tinha feito a Abraão. E ele gosta de dizer que porque obedeceu, porque Abraão me obedeceu, porque Abraão me obedeceu. Então, a obediência é sim uma condição para a bênção chegar na nossa vida. E aqui, mais uma vez, eu preciso te lembrar, está falando sobre você, está falando sobre mim. Está dizendo que a nossa descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de nós. Então, nós somos abençoadores. Então, Isaque ficou em Gerar. Obedeceu, né? Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Olha aqui a repetição, padrão de familiar, se repetindo. Isaque respondeu, ela é a minha irmã. Parece a mesma história do pai, não parece? Pois é, padrão familiar. Qual é a repetição aí, herança geracional, padrão familiar da sua casa que você tem repetido inconscientemente, sem nem perceber? É vício? Pornografia? É o quê? Falência financeira? Ninguém estuda? Ninguém consegue prosperar na sua família? Divórcio? Adultério? Infertilidade? Gente, é uma lista de padrões familiares. É você que não consegue ser feliz no casamento? É casada, mas não é feliz? O que é o padrão familiar que você tem repetido aí? Porque aqui a gente está vendo um padrão familiar muito forte sendo repetido. Isaque mente como o pai. Entrega a própria esposa como o pai fez.
Ela é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer ela é minha esposa, pois pensava, estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca por causa da sua beleza. Igual que nem Ctrl+C, Ctrl+V da história do pai e da mãe. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaac estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaac acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaac para esclarecer a situação. Então, ela é sua mulher? Por que você nos disse, ela é minha irmã? Isaac respondeu, porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela. Frouxo. Abimeleque retrucou, pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, alguém dos homens poderia ter se deitado com a sua esposa, e você seria responsável por trazer culpa sobre nós. Então o rei transmitiu esta ordem ao povo, quem encostar a mão nesse homem ou em sua mulher morrerá. Isaac resolveu plantar naquela terra, e a colheita foi excelente. E mais uma vez a gente vê a mão poderosa de Deus, mesmo na mentira, mesmo na falha de Isaac, o Senhor cumpre a promessa dele, né? O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando e ele ficou muito rico. Possuía muito gado e ovelha e tinha muitos empregados e começaram a ficar com inveja dele e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai haviam cavados no dia de Abraão. Assim, todos os poços ficaram inutilizados. Lembra dos poços que Abraão requereu? Pois é, esses poços ficou sobre a guarda de Abraão e da sua descendência. Na fase de Isaac, esses poços são enterrados por inveja. E aí a gente vai ver que em Jacó eles serão cavados novamente. Por fim, Abimeleque disse a Isaac, você precisa sair daqui porque se tornou grande demais para nós. Isaac partiu dali e acampou no Vale Gerar, estabeleceu-se ali. Isaac cavou de novo os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai, obstruídos pelos filisteus. A esses mesmos poços abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaac cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac e reivindicaram. Esta água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaac saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez, não houve disputa por causa da água, e o poço foi chamado Reobote. Isaac disse, agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Perseba. Aquela noite o Eterno apareceu a ele e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois estou com você. Eu abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão, meu servo. Isaac construiu ali um altar e orou reivindicando tudo. Eu estou em Gênesis 26, versículo 25. Isaac construiu ali um altar e orou invocando o nome do Eterno. No mesmo lugar armou sua tenda e seus empregados começaram a cavar outro poço. Um dia Abimeleque saiu de Gerá e veio a procurá-lo. Estava acampando em Azulate, seu conselho e Ficol, comandante das suas tropas. Isaac perguntou, por que vocês estão vindo atrás de mim? Se me odeiam, vocês me expulsaram da sua terra. E eles responderam, é que percebemos, olha como isso é lindo, é que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você. Uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado. Nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim que a bênção do Eterno esteja com você. É o que eu falei ontem, né? Que quando a gente tem a bênção de Deus sobre a nossa vida, as pessoas querem fazer aliança com a gente. Não importa qual a posição que você está naturalmente, né? Ah, a Fernanda tá aqui, tem fulano que tá aqui. Se eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, se eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, o fulano que tá aqui vai querer fazer uma aliança comigo, vai querer fazer uma sociedade comigo, vai querer me dar oportunidade, vai querer me dar um espaço para sentar à mesa com ele. Porque eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Não é porque eu dei um jeitinho, porque eu negociei, ou porque eu fiquei ali puxando o saco para ter um espaço. É porque eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Então, mais do que ficar estrategicamente bolando planos para chegar perto de pessoas que para você são relevantes, faça o seu secreto com Deus de forma intencional. Tenha essa intimidade com Deus e a graça de Deus estará sobre a sua vida. Amém? Isaac deu uma festa e eles comeram e beberam juntos. No outro dia de manhã fizeram juramentos. Logo depois se despediram de Isaac. Agora eram oficialmente amigos.
Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaac vieram trazer uma notícia sobre o poço que estavam cavando. Encontramos água. Isaac deu o nome de Seba, juramento, ao poço. E até hoje, esse é o nome da cidade, Berseba, poço de juramento. Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beere, um hitita, e com Basemade, filha de Elon, outra hitita. As duas foram um tormento na vida de Isaac e Rebeca. 27. Isaac já estava muito velho e quase cego. Por isso, um dia ele chamou Esaú e disse ao seu filho mais velho: Meu filho. Sim, pai. Isaac disse: Já estou velho, posso morrer qualquer dia desses. Façam-me um favor, pegue a sua aljava com as flechas e o seu arco. Saia para o campo e traga alguma caça para mim. Em seguida, prepare uma boa refeição do jeito que você sabe que eu gosto para que eu coma. Assim, antes de comer, poderei dar a bênção que tenho para você. Rebeca escutou toda a conversa entre Isaac e Esaú. Logo que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó: Acabei de escutar seu pai falando do seu irmão. Ele disse: Traga uma caça para mim e me prepare uma boa refeição para que eu coma e possa abençoá-lo com a bênção de Deus antes de morrer. Meu filho, agora escute bem o que vou dizer e faça exatamente o que eu mandar. Vá até o rebanho e traga-me 2 cabritos. Escolha as melhores. Vou preparar uma boa refeição com eles, do jeito que seu pai gosta. E você vai levar a comida para ele. Assim ele vai abençoar você depois de comer e antes de morrer. Rebeca ajudando, né? Fazendo uma tramóia aqui para fazer cumprir a promessa e a profecia que Deus tinha dado a ela. Sua mãe respondeu. Aqui. Jacó argumentou, mas mãe, meu irmão Esaú é cheio de pelos e eu tenho a pele lisa. E se meu pai encostar em mim, ele vai pensar que estou tentando enganá-lo, vou acabar atraindo maldição sobre mim, não bênção. Sua mãe respondeu, se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim. Agora faça o que eu disse, vá buscar os cabritos. Ele foi, escolheu os cabritos e trouxe-o para sua mãe. Ela preparou uma boa refeição do jeito que Isaac tanto gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, e vestiu Jacó, o mais novo, com elas. Com o couro dos cabritos, cobriu as mãos e a nuca de Jacó e depois entregou ao seu filho Jacó a deliciosa refeição que havia preparado e um pão que havia acabado de assar. Assim ele foi até onde seu pai estava e apresentou-se. Meu pai. Sim, qual dos meus filhos está aí? Perguntou Isaac. Jacó respondeu, é Esaú, seu filho mais velho, fiz o que o senhor me disse, agora sente-se e coma da minha caça para que eu possa dar bênção que o senhor tem para mim. Isaac estranhou, mas já como você conseguiu a caça tão depressa, seu Deus o Eterno preparou o caminho para mim. Eita, uma mentira atrás de outra mentira, né, gente? Isaac pediu, chegue mais perto, filho, para que eu possa tocá-lo. Você é mesmo meu filho, Esaú? Isaac dá várias chances de Jacó falar a verdade, né, gente? É assim que Deus faz com a gente. Deus dá várias chances. Ele pergunta e pergunta e pergunta, querendo que você seja sincera, querendo que você seja honesto. Senhor, eu pequei mesmo. Senhor, eu tô errado mesmo. Senhor, eu falei mal mesmo. Senhor, eu fofoquei mesmo. Senhor, eu menti mesmo. E aí a gente vê que vai dando, a gente começa a justificar, né? Terceirizar a culpa, argumentar, contra-argumentar. E tudo que Deus quer é que a gente seja honesto e sincero. Porque a gente confia no Pai que a gente tem. A gente sabe que Ele não quer o nosso mal. Então, ainda que nós tenhamos errado, falhado, pecado, mentido, Deus sempre nos dá a chance de recuperar, resgatar, reparar, assumir, né? E se quebrantar a ponto de se arrepender de forma genuína. Mas não deu certo aqui, não. Jacó sustentou a mentira. A voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos de Jacó estavam peludas como as de seu irmão Esaú. O momento de dar a bênção estava chegando. Isaac insistiu na pergunta, você tem certeza? É o meu filho Esaú? Aí eu já imagino que Jacó já estava assim, ó, desesperado. E a mãe dele assim, ó, Você imaginou a cena? Tá lá Jacó querendo falar a verdade e a mãe dele, Rebeca, falando, sim, sou eu mesmo. Diante da resposta, Isaac disse, traga minha comida para que eu coma a caça que meu filho apanhou e então dê a bênção que tenho preparada. Jacó trouxe a comida, Isaac comeu, trouxe vinho também e ele comeu. Quando terminou, Isaac disse, filho, chegue mais perto e me dê um beijo. Jacó se aproximou e beijou o pai. Isaac sentiu o cheiro das roupas que ele estava usando e por fim o abençoou.
Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo abençoado pelo Eterno. Que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra. Que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre os seus irmãos e os filhos de sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados e os que abençoarem você serão abençoados. Você é pai? Faça essa oração para os seus filhos. Declare isso aqui sobre a vida dos seus filhos. Seja um abençoador dos seus filhos. Trate-os de forma individual, não como se todos eles fossem iguais. Se tem alguma coisa que é mais danoso para a identidade de um ser humano é ser tratado de forma igual. Porque isso tira a individualidade, rouba a nossa identidade, que é aquilo que nos torna únicos. Então, como pai e mãe, a gente precisa saber, eu sou uma mãe, que eu tenho uma personalidade, essa sou eu. Mas se eu tiver mais de um filho, cada filho deverá ser tratado de forma diferente. Eu preciso considerar a individualidade de cada um. Aquele que é mais inquieto, aquele que é mais quietinho, eu preciso tratá-los dessa maneira, considerar essas características. Mas, contudo, abençoar cada um e liberar um destino para cada um, né? Aqui tá lindo demais, olha o que ele fala, que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho na terra. Que os povos sirvam você e as nações o respeitem. Você dominará sobre os seus irmãos. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados. Instantes depois de Isaac ter abençoado Jacó, assim que este se retirou, Esaú chegou com a caçada. Ele também preparou uma refeição, pôs a comida diante de seu pai e disse: gente, eu fiquei pensando, cadê Rebeca aqui? Para consertar ou até apaziguar aquilo que ela fez. Cadê essa mãe aqui? Porque ela deixou o filho chegar, fazer tudo que o pai dele falou que era para ele fazer. Ela assistiu isso e ficou quieta, não é possível. Onde que estava essa mulher? Isaac perguntou: quem está aí? Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer, mal podendo se controlar, e perguntou: então quem foi que trouxe aquela caça para mim? Porque terminei de comê-la logo antes de você entrar. Além disso, abençoei o outro e ele está abençoado. Ao ouvir as palavras do pai, Esaú desabou a chorar compulsiva e amarguradamente e suplicou a Isaac: meu pai, o senhor não pode abençoar-me também? O pai respondeu: seu irmão veio aqui disfarçado e tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é à toa que o nome dele é Jacó, o trapaceiro. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora tomou minha bênção. Já tinha uma mágoa. Já tinha aqui um histórico ruim entre esses irmãos, que provavelmente está vinculado com essa criação aí. Porque se a mãe prefere um e o pai prefere outro, não há unidade nesta casa. Há divisão. Por isso que a gente precisa ser muito intencional quando a gente mostrar o nosso afeto e também disciplinar os filhos. Porque se deixar claro que há uma preferência, não haverá unidade entre esses irmãos. E geralmente o problema de desunião entre irmãos, um odeia o outro, e é muito normal, viu, gente? É muito comum que irmãos não se gostem. Isso vem de um relacionamento disfuncional com a mãe. E a gente vê isso aqui claramente, né? A psicologia tá toda aqui, gente. O Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: fiz de Jacó senhor sobre você. Todos os irmãos dele se lhe servirão. Prometi a ele fartura de grãos e de vinho. O melhor foi para ele. O que poderia ter restado para você, meu filho? Mas você não tem pelo menos uma bênção para mim. Dá para sentir a ansiedade, né? A angústia, né? No coração de Esaú, né, gente? O quão preciosa é a bênção de um pai na vida de um filho, gente. O quão precioso é isso. E inconscientemente, a gente faz de tudo para agradar e ser abençoado pelos nossos pais, principalmente nosso pai. Quantas vezes a gente vê pessoas que escolheram a faculdade por quê? Porque queria agradar o pai. Tem uma profissão porque queria agradar o pai. Né? Isso é natural na familiaridade, na paternidade, na filiação. E ele soluçava.
inconsolável. Então Isaque pronunciou esta bênção: você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu. Meu Deus. Viverá pela espada que sempre estará em sua mão e servirá a seu irmão. Mas quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Esaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão por causa da bênção que havia subtraído de seu pai e dizia consigo mesmo: meu pai não deve demorar muito a morrer, depois disso vou matar Jacó. Quando Rebeca ficou sabendo do plano do filho mais velho, chamou o filho mais novo e disse: seu irmão Esaú está preparando uma vingança contra você. Ele vai matá-lo, meu filho. Escute o que vou dizer. Fuja enquanto pode. Por amor à sua vida, corra para Harã, para a casa de Labão, meu irmão. Fique vivendo com ele por algum tempo, até que seu irmão se acalme, até que a raiva dele diminua e ele esqueça o que você fez. Como é que esse menino esqueceu o que o irmão fez? Rebeca estava fora de si, né? Quando isso acontecer, quando chamar você de volta, por que eu haveria de perder os 2 filhos no mesmo dia? Depois Rebeca disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas. Se Jacó também se casar com Mitita, vou perder a vontade de viver. Aqui começou a treta de nora com sogra, né, gente? Vocês conseguem perceber, né? 28. Isaque mandou chamar Jacó e o abençoou. Ele ordenou ao seu filho: não se case com mulher alguma do povo de Cananeu. Não fique por aqui. Vá para Padã Arã, para a família de Beduel, pai de sua mãe. Case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus forte abençoe com muitos filhos, um verdadeiro ajuntamento de povos, e que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que tomem posse desta terra por herança, a terra que Deus deu a Abraão. Essa foi a despedida de Isaque e Jacó, que partiu para Padã Arã ao encontro de Labão, filho de Beduel, o aramateu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e que o tinha mandado para Padã Arã a fim de casar-se ali. Também soube da ordem acrescentada à bênção: não se case com a mulher alguma do povo de Cananeu. E que Jacó havia obedecido e seguido para Padã Arã. Ao perceber quanto o pai detestava as mulheres do povo cananeu, viajou para o território de Ismael e ali casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote. Ele veio juntar-se à esposa que ele possuía. Que Esaú começa a fazer? Rebelião, né? Uma pessoa ferida, claramente ela vai ferir. Então, Esaú estava ferido. Ferido com o pai, ferido com a mãe, ferido com o irmão. Quebrou-se ali uma aliança familiar. Por quê? Porque Esaú se sentiu completamente rejeitado, excluído e desprotegido por aquela família. Não sei se ele sabia que a mãe dele tinha trabalhado contra ele, né? Ajudando o irmão a receber a bênção. E ainda tem uma bênção sobre a vida daquele irmão que na cabeça dele era um trapaceiro. Ele devia ser punido, não devia ser protegido. E aí, o que Esaú começa a fazer? Fazer tudo para ferir a família, para machucar o pai. Seu filho está fazendo tudo para te ferir, para te machucar? Vai pedir perdão. Tem alguma raiz de mágoa, de amargura aí no coração dele que está impedindo de se relacionar de forma funcional com você. Tudo que uma pessoa ferida faz é para chamar a atenção. Então, às vezes você está pensando assim: nossa, mas esse menino não me odeia, o que eu fiz? Vai saber, vai perguntar, não fica achando que é bobagem, não. Ah, é porque ele é assim mesmo, ele é difícil mesmo, não. Vai buscar a raiz de amargura. Pode buscar que você vai encontrar. Jacó saiu de Berseba a caminho de Harã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Mas cada apoiada na terra chegava até o céu, os anjos subiam e desciam por ela. De repente, o Eterno apresentou-se e disse: eu sou o Eterno, Deus do seu pai Abraão e Deus de Isaque. Dou a você e seus descendentes desta terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão no norte, sul, leste e oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias serão abençoadas. Vou estar sempre com você e protegerei. Deus repete a promessa que ele fez na vida de Abraão, de Isaque, e agora está fazendo para Jacó. Vou estar sempre com você, também vou trazer você de volta a esta terra, e até que eu tenha cumprido tudo o que prometi, não vou deixar você. Jacó ordenou e exclamou: sem dúvida, o Eterno está neste lugar e eu não sabia. Ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de
conter o espanto. Que coisa inacreditável, maravilhosa e santa. Essa é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã bem cedo e pôs o travesseiro na posição vertical como uma coluna para um memorial. Depois disso, derramou óleo sobre ela e deu lugar o nome de Betel, casa de Deus. Até aquele dia a cidade se chamava Luz. Jacó ainda fez um voto: se Deus me acompanhar e me proteger nesta viagem, se ele me der roupa e alimento e me levar em segurança de volta à casa de meu pai, o Eterno será o meu Deus. Esta pedra que levanto como coluna para memorial marcará este lugar como local de habitação de Deus. Além disso, de tudo que ele me der, devolverei a 10ª parte. Aqui entra o dízimo, que até então a gente não tinha visto, tá? 29. Jacó seguiu viagem em direção ao povo do Oriente e chegou a um poço situado no mar aberta. 3 rebanhos de ovelhas se aglomeravam à volta dele. Era daquele poço que os rebanhos bebiam e ele estava coberto por uma pedra muito grande. Depois que todos os rebanhos chegavam, os pastores rolavam a pedra e davam água para as ovelhas. Em seguida, rolavam a pedra de volta para cobrir o poço. Jacó perguntou aos pastores: amigos, de onde vocês são? Eles responderam: somos de Harã. Vocês conhecem Labão, filho de Naó? Indagou Jacó. Sim, conhecemos. Jacó continuou perguntando: ele está bem? Eles responderam: sim, muito bem. E ali está chegando Raquel, filha dele, trazendo o rebanho. Jacó disse: ainda vai demorar para escurecer? Acho que ainda não está na hora de recolher as ovelhas, está? Deem água para os rebanhos e levem as ovelhas de volta ao pasto. Eles disseram: não podemos fazer isso. Temos de esperar até que todos os pastores cheguem até aqui. É preciso muita gente para rolar a pedra do poço. Só depois é que o rebanho pode beber. Enquanto Jacó conversava com eles, Raquel chegou com o rebanho do pai. Ela era pastora. Assim que viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, chegando com as ovelhas do seu tio, Jacó rolou sozinho a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas. Uma palma para um homem interessado em atrair o olhar de uma mulher, né, gente? Eram preciso muitos homens para rolar a pedra. Mas Jacó, imbuído de um desejo de chamar a atenção de Raquel, uma pastora hermosa, bonita, atraente, né? Ele faz o quê? A força que vem de Sansão e rola essa pedra sozinho. Que diacho que é de ficar esperando? Não, ela vai prestar atenção em mim agora. É assim que a gente é quando a gente está com vontade, não é, minha gente? Quando eu estou com vontade de comer um trem, não importa a hora. Se eu souber que se eu levantar, pegar o carro e ir atrás, eu vou achar. Essa força dos nossos desejos faz com que a gente supere qualquer coisa. E aí fica uma pergunta para você. O que você tem querido mais na sua vida? O que para você está em primeiro lugar assim, de desejo? Eu quero mais ganhar dinheiro do que ser uma pessoa próspera, porque é diferente. Eu quero mais ser reconhecida, famosa, do que ter prosperidade. Eu quero mais comer o chocolate do que ter um corpo saudável e esteticamente bonito do jeito que eu quero. O que eu quero mais? Eu falei aqui do homem porque a gente brinca muito isso, né? Que quando o homem quer, quando ele está interessado, meu Deus do céu, ele move o céu e a terra, até a lua ele vai buscar, não é? Mas a mulher também é assim, isso é do ser humano. Quando a gente tem desejo sobre algo e aquilo passa a ser uma obstinação dentro de nós, a gente arranca a força de onde nem existe, não é? O que você tem querido mais? O que tem movido o seu ser? Eu gostaria muito de ouvir, sabe por quê? Eu não sei se é uma impressão minha, mas a minha impressão é que a gente não tem querido mais muita coisa, não. Né? Parece que falta a gana, falta a intensidade, falta esse desejo de é tudo ou nada, parece que falta. A gente não vê mais histórias como a gente ouvia. Não, por amor a fulana, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Né? Falta gana, falta intensidade, falta sentido de vida. E a gente sem sentido de vida só tem água quente, pode ser? Pode. Mas ó, se você caminhar mais 1 quilômetro, você consegue água gelada. Não, pode ser quente mesmo. É assim que a gente faz. Quero muito tal coisa, mas tá tão difícil. Tem que fazer tudo isso? Ah, não, deixa pra lá.
Tá tão fácil se destacar hoje, gente. Tá tão fácil você ser um sucesso hoje que você não faz ideia. Porque as pessoas, elas não têm mais gana. Elas não perderam a obstinação dentro delas. Então basta uma pessoa obstinada para chegar lá. Tô falando sério. Tá muito fácil de se destacar hoje. Depois de um mês, então foi, né? Ele rolou a pedra sozinho. Em seguida, aí, tá, peraí. Enquanto Jacó conversava com eles, Raquel chegou. Em seguida, não, mas já beijou Raquel, peraí. Ela era pastora, filha de Labão, irmão da sua mãe. Rolou sozinho a pedra. Em seguida, beijou Raquel e se derramou em lágrimas. Já beijou? Eita, lá. Mas Jacó, tu tá muito rápido. Beijou Raquel. E se derramou em lágrimas. Contou à moça que era parente do pai dela, filho de Rebeca. Ela correu e contou tudo ao pai quando soube da novidade. Jacó, filho de sua irmã, estava na cidade. Labão correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou e levou para casa. Já acomodado, Jacó fez a Labão um relato completo da viagem. Labão reconheceu: você é meu parente, sangue do meu sangue. Depois de um mês que Jacó estava com ele, Labão propôs: você é o meu sobrinho, por isso não deve ficar trabalhando de graça. Diga-me quanto quer receber, quanto seria justo. Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, Raquel, a caçula. Lia tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante. Jacó amava Raquel. A beleza contando bastante aqui, né, gente? Ai, porque beleza é relativo. Vai nessa, que beleza é relativo, viu, minha filha? Beleza importa. E tá escrito aqui, ó. Jacó respondeu: trabalharei para você durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais velha. Labão gostou da ideia. Combinado. É muito melhor que eu dê a você, mas que mais tarde ter que concordar com ela que ela se case de fora. Fica aqui comigo. Assim, essa é a última, tá, gente, de hoje. Assim, Jacó trabalhou 7 anos em troca de Raquel. Mas, para ele, pareceram poucos dias, porque a amava muito. No prazo acertado, Jacó disse a Labão: agora quero minha esposa. Já cumpri minha parte do acordo, estou pronto para consumar meu casamento. Labão convidou toda a população local e deu uma grande festa, mas quando chegou a noite foi Lia quem ele conduziu ao leito nupcial e Jacó deitou-se com ela. Labão deu a Lia uma escrava chamada Zilpa para que a servisse. Jacó, quando o dia clareou, lá estava Lia no leito nupcial. Jacó foi tomar satisfações com Labão. Por que você me fez isso? Não trabalhei todo esse tempo em troca da mão de Raquel? Por que você me trapaceou? Labão respondeu: não é assim que costumamos fazer aqui. Não damos a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Aproveite sua semana de lua de mel e darei você também a outra, mas isso custará mais 7 anos de trabalho. Vai, certeza que bebeu até cair, dormiu com a mulher errada, já tinha consumado. Se tivesse sem beber, o que tinha acontecido? Opa! Não é tu não, tá errado, não vou nem encostar em tu. Isso eu trazendo, ocidentalizando, tá, gente? A questão aqui. Você desconsidera essa parte. Labão, Jacó concordou. Ao completar a semana de lua de mel, Labão entregou a Raquel a ele e deu a Raquel uma escrava chamada Bila. Deitou-se com a Raquel e ele amava a Raquel mais que Lia. Por causa dela, trabalhou mais 7 anos para Labão. Ai, gente, que triste para Lia, né? Oh, mas tem sempre uma Lia no mundo. Tem sempre uma Lia, gente. Em alguns, eu já me senti meio Lia, né, na vida. É, quando a gente ama mais do que é amado, sabe? Quem nunca? Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil. Enquanto Raquel era estéril, Lia engravidou e teve um filho, deu a ele o nome de Ruben. Veja, é um menino. E disse: sem dúvida, é um sinal de que o Eterno olhou para minha desgraça. Um sinal de que agora meu marido há de me amar. Ah, não, gente. Gosto não dessas histórias assim. Fico triste. Ela engravidou outra vez, teve outro menino e disse: o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. Acabei de pensar aqui que muitas vezes a mulher se realiza emocionalmente nos filhos, já reparou? Deve ter vindo dessa herança aqui, ó, de Lia. Ela se realizava nos meninos, se sentia amada nas crianças. Gente, filho tem uma capacidade surreal de preencher emocionalmente a mãe.
o casamento começa a entrar em crise, a mãe se preenche emocionalmente com os filhos. Cuidado! Isso não é funcional, nem para a criança, nem para o casamento, viu? Depois disso, engravidou mais uma vez, outro menino. Lhe disse, quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim? Já lhe dei 3 filhos. Por isso deu a ele o nome de Levi, afeição. Gostei do significado. Tempos depois engravidou o 4º filho e disse, desta vez louvarei o Eterno. E deu ao menino o nome de Judá. Só no 4º filho que ela louva ao Senhor. Até o 3º ela estava para si. Era para se sentir amada, era para ter a atenção do marido, era para sentir o afeto. O 4º, ela louva ao Senhor. E não teve mais filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Tanto é que depois que ela deu o louvor ao 4º filho, pronto, cumpriu. A Aurora não é minha, a Aurora é de Deus. Eu estou preparando para ele. Mas se eu não vigiar, minha gente, essa menina preenche emocionalmente de um jeito que vocês não fazem ideia. No meu coração até dói. E eu não estou falando de um amor incondicional, não. Isso aí é ok. Amor incondicional a gente deve nutrir pelos nossos filhos, sim. Mas não de forma a preencher nosso espaço afetivo. Como se fosse uma coisa que preenche um buraco. Se existe um buraco afetivo em você, mulher, você precisa buscar preencher com o que tem que ser preenchido ali, funcionalmente, não com seus filhos. Isso é muito perigoso para a criança, que vai gerar consequências nesse adulto e para o seu casamento. Então, não faça isso. Por amor aos seus filhos, se cuide. Busque autoconhecimento, busque se preencher em Deus. Entregue seus filhos ao Senhor de forma genuína mesmo. Deus, não são meus, não são seus. Faça o que o Senhor quiser com eles. E me dê sabedoria para que eu possa guiá-los em coparticipação com essa criação que é minha e tua. Amém? Amanhã a gente volta com Gênesis 30, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, aleluia, irmão. Você que se sente meio Lia, não se sinta só, você já é amada. Você que se sente um pouco Lia, né? Você que é homem, você já é amado. O amor de Deus preenche todas as coisas. É esse amor que nos capacita, que nos molda, que nos fortalece, que nos dá segurança, que nos dá confiança. Então não se perca. Ah, porque o meu marido, eu acho que eu amo mais do que ele me ama. Acontece. E a relação é feita de fases, né? Há fases que eu amo mais, ele ama menos. Há fases que eu amo mais, ele ama menos. Eu amo menos, ele ama mais. A vida é feita de fases, só que a gente não pode perder de vista quem a gente é. Nós somos a filha amada, o filho amado de Deus é amado. Nós somos amados. Ah, porque o meu marido não me ama, então eu não sou amada? Não, você continua sendo amada. Só que o relacionamento está em uma fase diferente. E está tudo bem. E aquilo que eu falei sobre criação de filhos, sobre a questão emocional e os filhos, prestem atenção nisso, mães. Prestem atenção nisso, é muito sério, isso é muito danoso. A gente está lendo na palavra, mas psicologicamente também, tá bom? Certo? Esta live ficará salva no meu canal do YouTube, Fernanda Boaventura com 2 As, a Fernanda Boaventura com 2 As. Se você não achar, lá no link da minha bio, você clica lá e já está o meu canal linkado também. Para quem quer se formar como analista de temperamentos, método Fernanda Boaventura, também no link da minha bio, tá tudo aqui, gente. Se vocês quiserem maior conhecimento, mergulhar nisso aí, façam isso. Deus abençoe e fiquem com Deus. É mais que dependência emocional, tá? É mais sério, é mais grave, porque transpassa a dimensão espiritual. Cheiro, fiquem com Deus.